O texto que eu trago do meu coração para o seu hoje está no livro de Ruth. Se você tem a Bíblia, a gente vai para o nosso segundo capítulo de Cidade Invisível. Ruth, capítulo 1, se tornou Ruth, talvez um dos meus livros prediletos, ultimamente, do Antigo Testamento. Ruth está ali como meu livro predileto e uma parte disso você vai entender por que agora. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, você passa pelo Pentateuco, passa por Josué, por Juízes e você encontra Ruth. Hoje eu vou falar assim, bem acelerado, no modo 2x lá do WhatsApp, sabe? Ou do YouTube, para dar tempo. Ruth, capítulo 1, versos 1 e 2, o texto bíblico diz algo seríssimo, extremamente sério. Diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Houve fome. E um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Até aqui. Um dos meus desafios essa semana é tentar fazer com que nós saiamos daquela nossa tendência habitual de, por estarmos familiarizados com o texto bíblico, deixarmos de perceber o significado tão profundo que ele possui. E eu estou pedindo a ajuda do Espírito Santo, de verdade, para que, de alguma maneira, ele faça com que a gente, ao ler o texto bíblico, a gente se transporte para lá. E isso que é lido chacoalha a gente. Esse é um dos textos da Bíblia que tem que nos chacoalhar. O texto disse que houve fome na terra. Isso é muito sério, muito sério. A fome, ela nos desumaniza. A fome nos desumaniza. Diante da fome, a gente perde a nossa racionalidade. Você sabe, já aconteceu com você certamente, que você fica um tanto quanto irritadiço quando, poxa, não almoçou, não jantou, está com fome, está irritadiço. Porque a fome, ela tira a nossa racionalidade, só que a fome extrema, ela nos desumaniza. Está registrado na história da humanidade, períodos de guerra, em que cidades eram cercadas. A história conta para a gente que aconteceu com Jerusalém, por exemplo, quando foi sitiada. Dentro dos muros da cidade, o povo comia o couro do escudo, porque diante da fome, parece que humanos perdem os escrúpulos. Existe cena registrada na história da humanidade, que diante da fome, o cenário é esse aqui, ó, um pedaço de pão é lançado diante de um pai e de um filho. E pai e filho começa a se degladiar, começa a lutar, luta de corpo mesmo, para quê? Para ver com quem iria ficar com aquele pedaço de pão. Eu vejo essa cena de longe e o meu primeiro instinto é emitir uma opinião. Que loucura! Não se faz isso. Diante da fome, a predileção é para o filho, é óbvio que a predileção é para o filho. Diante da minha fome, de um almoço perdido ou 24 horas de jejum. Mas não diante da fome extrema, dessa fome que, como disse, nos desumaniza, faz com que a gente perca a nossa racionalidade. Repito, a fome, ela nos desumaniza. E é por isso que depois de me deparar com esse fato e com essa verdade, eu parei de emitir opinião para essas situações que vejo ao longo da história de um pai e um filho se degladiando por causa de um pedaço de pão. A fome é algo tão sério, que a Bíblia conta para a gente, depois de ser batizado, ido para o deserto, 40 dias lá. Qual que é a primeira tentação de Jesus? Você acha que é à toa? Você acha que é à toa que é difícil fazer regime? Você acha que é à toa? Isso, a comida é uma necessidade constitutiva nossa, inerente a gente. E o texto bíblico conta para nós agora que
naquele lugar, naquela cidade, em Belém de Judá, teve fome. Teve fome. O título de hoje, a fome ofende o céu. Eu estou convencido disso. A fome ofende o céu por várias razões. A fome ofende o céu porque em muitas circunstâncias, não em todas, não era aquele caso aqui, nesse caso da Bíblia, mas em muitas circunstâncias, no mundo moderno, a fome não é por falta de alimento. A fome é por falta de amor. Você sabe que o mundo produz o suficiente para suprir as necessidades de todos. Você sabe que, na verdade, o mundo produz o dobro do necessário para a manutenção de toda a humanidade. Você sabe disso, né? Você sabia que era possível que cada ser humano almoçasse e jogasse um prato de comida fora, jantasse e jogasse um prato de comida fora. É possível isso, porque o mundo produz o dobro do necessário para os 8 bilhões de tupiniquins que tomam conta dessa terra. Agora, o mundo que possui alimentos e recursos para todos, é um mundo que não possui recurso suficiente para o egoísmo de alguns. Então a fome ofende o céu em primeira instância, porque a fome é uma das faces mais feias do ser humano. Como é que posso eu desperdiçar, enquanto tem alguém morrendo de fome? Crianças morrendo de fome. Então a fome ofende o céu em primeira instância, porque a fome, ela evidencia uma face feia que nós humanos possuímos, a face do egoísmo. Mas a fome ofende o céu também, porque, como disse, a fome nos desumaniza. Não é à toa que na fala de Jesus em Mateus 25, o crivo do céu, o crivo de Deus, para separar salvos dos perdidos, nas palavras do próprio Jesus é: venham benditos de meu Pai. Por quê? Tive fome. Eu tive fome. Vocês me destes de comer. Quando que a gente te viu com fome? Quando aquele pequeno do seu lado estava com fome. E você supriu a necessidade dele. A fome ofende o céu. E é por causa dessa compreensão que eu adotei um princípio para a minha vida. E o princípio que eu adotei para a minha vida é: do meu lado, ninguém vai passar fome. Do meu lado, ninguém vai passar fome. Exceto se eu não puder fazer nada. Se eu não puder fazer nada, se eu não tenho mais de onde tirar, se eu não tenho mais como compartilhar, aí, com muito pesar no coração, eu vou ter que me conformar. Caso contrário, do meu lado, ninguém passa fome. A gente não tem como mais andar pelas ruas de São Paulo sem parar num farol e alguém pedir um trocado. Eu tinha um princípio, Cris, alguns anos atrás. O princípio era esse aqui, ó. Tudo que me oferecerem para vendendo, eu compro. Então o cara está vendendo uma bala, compro. Está vendendo um biscoito, compro. Por quê? Porque para pagar a faculdade eu vim de trufa, eu vim de mel, e eu sei, cara, a luta que é para o cara ir ali para o farol estar vendendo uma bala. Eu sei a luta que é. Então, por um tempo, eu adotei esse princípio. Quem aparecer vendendo alguma coisinha para mim, eu vou comprar. Hoje não dá mais, porque senão o salário vai inteiro só nos semáforos que você para em São Paulo. Você entende o que eu estou dizendo? Só que não bastasse as pessoas que estão ali vendendo, estão ali as pessoas pedindo. As pessoas que pedem dinheiro, o meu princípio é esse aqui, ó. Se eu suspeito que ela vai usar por mal, eu não vou dar. Eu não vou dar. E não é porque eu não vou dar com aquelas teorias, eu vou alimentar o vício. Cara, a minha responsabilidade não é isso, não. Eu me responsabilizo pelo que eu faço. A sua resposta diante daquilo que eu faço não é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Se você vai usar mal, o problema é seu. Então, não é porque eu não quero alimentar o vício, não é por nada disso. Se alguém me pede dinheiro na rua e eu suspeito que a pessoa vai usar mal, eu não dou. Por uma razão primária. E a razão primária é essa aqui. Porque se eu der para você, que talvez, ou possivelmente, está me indicando que vai usar mal, eu não vou ter para dar para o outro que de fato está precisando. Então, não vou dar para você. Então, já aconteceu, por exemplo, eu fazendo uma visita com a Gi, Bia. Bia é minha amiga, ela passou no tempo, está aqui. Eu fazendo uma visita com a Gi, minha esposa, lá no hospital na Zona Norte. Aí a gente desceu do hospital, uma senhora, um hospital particular, um hospital requintado, muito requintado. E aí a mulher, uma jovem senhora, parou a gente, moço, com umas lágrimas de crocodilo nos olhos. Meu marido acabou de morrer aqui no hospital, moço, e eu preciso de dinheiro para voltar para minha casa, para avisar minha família. Eu falei, senhora do céu, seu marido acabou de morrer nesse hospital.
E falei sério, assim, mas eu já sabendo que ela estava tentando me passar a perna. Senhora, eu não posso permitir que a senhora tome ônibus para voltar para casa. Não, eu vou te levar até em casa, eu estou aqui com a minha esposa. Não posso que você me leve em casa. Não, então, pelo menos eu vou chamar um Uber para a senhora e eu coloco aqui direto no meu cartão, ele te pega aqui. Não, também não. Mas senhora, eu não posso te deixar andando errante aí, a senhora acabou de receber informação de um luto. E estranhado, né? Porque, poxa, eu estranhado com a situação. Ora, o marido está nesse hospital, morreu nesse hospital, não tem dinheiro para pagar. Não. Aí depois de muita insistência, ela disse assim, não, mas o fato é que eu prefiro ir de ônibus. Senhora, desculpa, eu não vou poder te ajudar. Eu não vou poder te ajudar. Então, se alguém me pede dinheiro, se eu tiver certeza que você precisa, toma o dinheiro. E essa minha disposição é tão real, eu não estou jogando confete aqui, que eu já me endividei para emprestar, para pôr dinheiro na mão dos outros. Mas eu parei com isso. Agora, se alguém me pede comida, sagrada. Porque a fome ofende o céu. A fome ofende o céu. Já aconteceu de alguém bêbado vir pedir comida. Amigão, você pagaria uma marmita? Cara, claro que eu pago, vamos comer, vamos ali. E alguém do lado censurar, falar assim, cara, o cara gastou todo o dinheiro dele com comida, com cachaça, e agora você vai dar comida para o cara? Cara, eu não sou responsável pelas atitudes dos outros, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu não conheço um céu que olha para nós e diz assim, você bagunçou do seu dinheiro aí, você não bagunçou, agora eu não vou mandar chuva para você. Eu não conheço um céu que diz assim para mim. Outro dia eu estava no shopping Tucuruvi, morava lá no Tucuruvi, não no shopping. E aí, eu cresci num lar, vocês já sabem um pouquinho do contexto, em que era simples, amigos, a gente comia carcaça de frango. E aí, porque comia carcaça de frango, também aprendi com a mãe. Perto da mãe é o seguinte, é tudo dentro do limite, mas sem mesquinhez. Está com fome? Come, filho. Está com fome? Come. Então, aprendi isso com a mãe também. E aí, no shopping Tucuruvi, caçando algum lugar para comer. E aí, o que eu também aprendi com a mãe? Por ter crescido sempre dentro do limite. Em casa é o seguinte, 2 princípios. Não existe mesquinhez. Então, coma. Se farta, porque assim é a graça que farta, é a graça abundante. Então, não existe mesquinhez aqui em casa, come o quanto quiser, mas não existe desperdício, porque tem gente passando fome. Então, a gente cresceu assim em casa. Então, eu não pago 50 por um arroz e feijão, não, nem ferrando, não. Só se for num ano de casado, né? Aí, poxa, esposa, beleza, e agia igualzinha a mim. A gente na lua de mel em Gramado, a gente entrou no restaurante, que ela já tinha sondado o restaurante, era aquele que ela queria, era aquele. Ela sondou o restaurante antes de chegarmos lá. Só que Natal, essa época, sobe o preço. E aí tinha um espaguete de R$200. Ela olhou, meu amor, vamos comer em outro lugar? Nem mesquinhez e nem gasto desnecessário. Eu lá no shopping, eu só queria almoçar. E fui procurar o mais barato, um girafas da vida, vintão. Beleza, enquanto eu esperava, saiu o meu prato, alguém se aproximou e, jovem senhor, amigão, com fome, cara, vamos comer. Ele disse assim, mas eu estou com fome de yakisoba. Oh, Senhor! Mas eu tinha aprendido um tempo atrás com um amigo, pastor na Zona Sul, com quem eu estava no Rio de Janeiro, e a gente ali no Rio de Janeiro, a gente foi comer alguma coisinha, e aí alguém se aproximou, cara, você pagaria um negócio aí para eu comer? Parênteses na história que eu vou voltar para lá. E aí, a gente pagou, ele falou, cara, mas eu queria tomar um refrigerante. Eu já disse para você, não toma refrigerante, faz mal, isso é só exemplo, ok? Você sabe. Eu queria tomar um refrigerante. Aí eu, meio que no pé do ouvido do meu amigo, falei, caramba, o cara já está abusando, cara. O cara quer comer a coxinha e ainda quer o refrigerante. Aí meu amigo, que é meu irmão, ele me deu uma com luva de peli, que eu aprendi com ele também. Ele falou, poxa, Dan, o cara não pode ter vontade de tomar um refrigerante? Faz quanto tempo, talvez, que esse cara não come? Ele idealizou isso na mente dele.
E aí, então, esse infeliz desse meu amigo chamado Jonas, lá da Zona Sul, quando o cara olha para mim, estou com fome, eu digo para ele, vamos comer. Ele diz assim, mas eu estou com fome de yakisoba, eu lembro do Jonas. O cara tem direito de ter fome de yakisoba. Vamos comer o... Ok, amigão, vamos lá comer o yakisoba. Enquanto saía a minha comida, eu fui lá, nesse restaurante oriental, dentro da praça de alimentação do Tucuruvi, e eu pedi, olha, eu queria um yakisoba. E aí a moça perguntou assim, tem pequeno, médio e grande? E aí eu olhei para ele, amigão, qual está o tamanho da fome? Eu aguento um grande. Saiu o preço, saiu o triplo do meu arroz com feijão dos girafas. Mas perto de mim ninguém passa fome, porque a fome ofende o céu. A fome ofende o céu. A situação aqui, eu não sei o que eu vou fazer hoje com o tempo. A situação aqui, ela tinha um agravante. Qual que era o agravante? Querido, o que nos move é a esperança. O que nos move é a perspectiva de que hoje está ruim, mas amanhã pode melhorar. Então o pai volta decepcionado para casa, porque não conseguiu o recurso necessário para suprir a necessidade ali da família imediata, mas ele volta para casa e ele encoraja a esposa, encoraja os filhos assim, hoje não deu certo, mas fiquem tranquilos, amanhã eu saio de novo, vou conseguir um bico, vou conseguir algum trabalho e vou trazer alimento para casa. A esperança, ela nos impele a continuar caminhando, porque a gente percebe que, poxa, a situação de hoje agora não é definitiva. Mas no caso dessa situação que a gente está lendo, eles não tinham esperança, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tinha fome na terra. Portanto, o pai da história, ele não podia encorajar o filho que estava indo dormir com fome, na tentativa de dizer assim para o filho, filho, durma tranquilo, filho, quando você amanhecer vai ter café da manhã. Ele não podia dizer isso para o filho, porque tinha fome na terra, a fome estava generalizada. Quer que a situação piore? Quer que a situação piore? Uma coisa, sou eu passar fome. Outra coisa é eu ver um filho passando fome. Eu não sei, eu acho que a minha responsabilidade cresceu depois que eu casei. Tudo muda, né? Cara, se a situação ficar difícil para mim, sozinho, eu toco a vida. Mas agora tem alguém perto de mim, que depende de mim. E a situação desse homem aqui, como disse, ela se agrava. Porque não era a fome dele, era a fome dos filhos. E não era a fome imediata apenas. Era a não perspectiva de que amanhã o dia poderia ser melhor. A situação se agrava ainda mais. Porque a Bíblia diz que esse homem de Belém de Judá, ele ouve assim, lá em Moabe tem comida. Não sei o que aconteceu lá, mas lá tem. Vamos mudar para lá. E agora, amigos, dá um nó na cabeça desse cara. Por que dá um nó na cabeça desse cara? O cara é de Belém de Judá, nação escolhida, terra de onde viria o Messias, povo santo de Deus, povo que servia a Deus. Falta comida aqui, e ele vai buscar comida onde? Na terra dos pagãos. Como se não bastasse a situação da ausência de alimento, há uma inquietude no seu coração, inquietude que muitas vezes você carrega também. Senhor, não faz sentido. Te sirvo, consagrei o meu lar ao Senhor, dediquei os meus filhos a Ti. Essa é a terra que o Senhor escolheu. E nessa terra que o Senhor escolheu falta pão. E agora eu tenho que mudar para a terra dos pagãos. Essa era a mentalidade. Porque lá tem comida. Vai me dizer, jovem, que você nunca pensou assim. Quantos eu já ouvi? Ah, pastor, eu estudo a lição da escola sabatina. Eu vou para a igreja, eu entrego o dízimo, mas a menina decidiu começar a namorar com o outro lá que é tranqueira. Você nunca pensou isso? Ou você, esposa, eu já ouvi gente me dizer assim, eu não entendo, pastor. Quem não cuida dos filhos, quem não atende às necessidades deles, quem joga os filhos no mundo, tem 500.
Eu sonho em ter um filho para cuidar dele e sou estéril. Eu não entendo, Deus, um negócio desse. Ou você lá no seu trabalho. Senhor, eu sou leal ao Senhor. Eu sou leal ao Senhor. E aí veio o corte e eu saio da empresa e o outro fica. E a gente vai duelando com Deus nesses nossos questionamentos. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa semana. Porque na nossa perspectiva, o céu deveria, pelo menos, tentar se manter quites com a gente, né? Senhor, estou fazendo a sua vontade, devolva bênçãos, né? Como é que eu estou fazendo a sua vontade? Falta comida na minha casa, eu vou buscar na terra dos pagãos, Senhor. Essa resposta ele nunca teria nesta terra. E algumas perguntas que você tem, você também não vai ter resposta nessa terra. Eu parei de tentar ser presunçoso, como alguns são, e dar razão para coisas que nós não vamos encontrar razão aqui nesta terra. Cuido da saúde, faça exercício, um câncer. Eu não sei te explicar, não. Eu vou explicar de forma rasa, é o pecado. Senhor, me consagrei, sonhava em casar. Sonhei com esse negócio, pai. Sonhava em ter filhos, e meu filho nasce morto. Eu não sei te explicar. Não sei. E para algumas situações dessa terra, a gente não tem explicação. O salmista não se propôs a explicar. Ele questiona Deus a respeito disso. Você não lembra a quantidade de vezes que ele fala assim: Senhor, por que parece que os maus prosperam? Enquanto aquele que tenta andar na linha, ou que tenta fazer o que é correto, sempre sofre. Isso é uma indagação milenar. A situação piora. Porque era fome que não era só dele, era dos filhos, era da esposa, era fome que não tinha perspectiva de melhor, acabou a esperança, era fome que produzia um mal-estar espiritual, porque, Senhor, como que se admite uma situação dessa? Aí ele chega na outra terra, Moabe, os 2 filhos se casam. Passa um tempo, a Bíblia diz pra gente, que o esposo da Noemi morre, cara. Olha, a dor da viuvez, ela é muito aguda, sabia? Eu conheço pessoas, ou eu conheci gente, bem de saúde, e que morreu 1 mês depois da morte do seu esposo. Porque um pedaço de nosso vai ali, um pedaço da gente vai embora. Você sabe que, por ocasião da colonização da América, e os africanos trazidos para cá como escravizados, muitos morriam já no trajeto, outros tantos morriam pelo contato aqui outros morriam pelo trato, outros morriam porque tentavam fugir, eram mortos, outros morriam pelo excesso de trabalho, mas um grupo morria por uma palavra chamada na história de banzo. Sabe o que é isso? Saudade. Saudade mata. Por que eu estou colocando tudo isso aqui? Porque a gente lê a história, teve fome na terra e morreu o marido da Noemi. Que coisa simples, fecha a Bíblia. Que coisa simples, o que, maluco? Mulher viveu fome. Fome, a fome que nos desumaniza, a fome que ofende o céu. A mulher migrou de cidade, foi para um lugar estrangeiro, na tentativa de sobrevivência, e lá naquela nova cidade ela perde o marido, companheiro dela, uma só carne. Coisa piora, ela perde os 2 filhos. Queridos, eu sei o que é problema, eu sei o que é ter problema, mas eu não ousaria falar sobre meus problemas perto de Noemi. Eu não ousaria, eu não teria essa petulância. Sabe, culto de quarta-feira, pedido de oração, eu não faria pedido, não. Perto da Noemi, não. No NASP eu conheci um menino angolano, Jorge Cunjo, o nome dele. Um dia o Jorge me deu uma lapada, rapaz, porque no meu primeiro ano de teologia, toda semana eu pensava em largar aquele negócio e voltar para São Paulo. Eu tinha trabalho em São Paulo, eu sou apegadíssima à minha família, aos meus pais, às minhas irmãs, apegadíssima. A gente é tão apegado que a minha irmã que mora, as 3 são casadas, eu moro longe hoje, mas a que mora mais perto, mais longe da casa dos meus pais, mora 10 minutos a pé. Então a gente cresceu assim, claro, o único cômodo, todo mundo dormindo junto, ele cresceu assim, né? Cresceu assim. Então, durante o primeiro ano do seminário, eu queria o tempo inteiro largar aquele negócio, o tempo inteiro. E o Jorge Cunge é um angolano que deixou a família, a esposa, os filhos lá e veio para cá, entendendo
que Deus havia feito um chamado para ele estudar teologia e voltar e poder pregar lá no seu país de forma mais eficiente e tal. E acho que a gente estava terminando o primeiro ano de teologia, e eu, desabafando com o Jorge, falei assim: Jorge, eu estou com saudade, eu estava triste. Está triste por quê? Falei: cara, eu estou com saudade da minha família, cara, estou com saudade do trabalho, estou com saudade de São Paulo, estou com saudade da minha casa, estou com saudade. E eu vinha para cá todo final de semana, porque eu fazia estágio aqui. Então eu via minha família uma vez por semana. O Jorge olhou para mim, e em palavras desconcertantes ele disse assim: Danilo, você não vai falar comigo sobre saudade, né, cara? Vai falar comigo sobre saudade, cara? Faz um ano que eu não vejo meus filhos. Faz um ano que eu não vejo minha esposa. Você não vai falar comigo sobre saudade, né, Danilo? Eu não teria coragem de falar sobre sofrimento perto da Noemi. Não. Fome, 2 filhos, marido. Não dá para falar sobre saudade com você não, Noemi. Eu não ouso fazer isso, Noemi. Eu não ouso fazer isso, Noemi. Mas, a Bíblia diz que Noemi volta de Moabe. Não voltaria sozinha. Voltaria muito bem acompanhada. O nome dessa pessoa que acompanharia? Ruth, sua nora. Isso aqui é um sermão de umas 5 horas, para a gente entender tudo. Vou terminar te dizendo o seguinte: a Ruth volta. Não precisava voltar. O compromisso da Ruth era com o filho de Noemi, não com Noemi. Mas Ruth era uma mulher com M maiúsculo. E ela fala assim: Noemi, eu vou cuidar de você, Noemi. E aí vem um dos textos mais belos da Bíblia, né? O seu Deus vai ser o meu Deus, seu povo vai ser o meu povo. Vou com você, Ruth. Ruth era uma mulher com M maiúsculo. Ela regressa com a Noemi. Lá, a Ruth encontra o príncipe encantado, Boaz. Uma mulher com M maiúsculo merece um homem com H maiúsculo. Boaz era homem, hein? Que homem era Boaz? Eu tenho motivos para dizer isso. Um dia, quem sabe, eu te conto. E desse casamento que jamais Ruth poderia imaginar, ela nunca poderia projetar, que se casaria com Boaz. Que homem é esse? Ela não saiu da terra dela para se casar de novo, ela saiu da terra dela para cuidar da sogra. O livro de Ruth é um dos grandes marcos da Bíblia para ensinar para a gente que aquilo que a gente planta, a gente colhe. A bondade que a gente oferece vai voltar. A gente não faz impelido por isso, mas é uma lei do universo estabelecida por Deus. Aquilo que a gente faz, a gente planta. Porque um dia a Ruth pergunta para Boaz: Boaz, por que você está me tratando assim, Boaz? Você me trata tão bem, me conhece direito, eu sou estrangeira. Sabe o que Boaz responde para ela? Lê o livro de Ruth depois. Boaz responde para ela: sabe por quê, Ruth? Porque eu sei o que você fez por Noemi. A bondade que um dia você deu está voltando para você. Aquilo que você faz volta para você. Num momento ou em outro, de uma forma ou de outra, vai voltar. Porque a Bíblia diz: aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Amigos, isso deveria ser um crivo muito grande para as nossas escolhas, para as nossas decisões, para a maneira como eu decido viver a vida, se egoisticamente ou abnegadamente, se carinhosamente com as pessoas ou truculentamente. Saber que aquilo que eu ofereço vai voltar deveria ser um crivo para as nossas decisões. Conclusão em 30 segundos. Do casamento de Ruth nasce uma pessoa chamada Obed. Desse Obed nasce outra pessoa chamada Jessé. Desse Jessé nasce Davi. E de Davi nasce Jesus. A Noemi, mulher de dores. A Noemi que perdeu os 2 filhos, o marido, sofreu fome. A eternidade vai revelar para Noemi: Noemi, você não encontrou respostas, né, Noemi? Você não encontrou respostas,
mas sabia que lá na terra, Noemi, você se tornou a tataravó de Davi, aquele de quem viria a descendência de Jesus. Amigos, a última frase de hoje, ou a última colocação de hoje: a nossa vida às vezes parece um caos. Era assim a vida dessa família, era um caos. Cordas soltas, emaranhadas. A sequência da história, ou a conclusão da história, mostra pra gente que Deus não perde o controle. Deus não perde. E se sua vida estiver debruçada nas mãos de Deus, Ele vai te dar um final lindo, como deu para Noemi, como deu para Ruth. Tá difícil, saiu do controle. Você já começou a usar a frase assim, ó: eu não consigo mais lidar com isso. Por que, Senhor? Deus não perdeu o controle. Ele não é o autor da morte, Ele não é o autor da fome, mas Ele não perdeu o controle. E se você continuar debruçando sua vida nas mãos dEle, Ele vai te dar um final belo.